Olá, gente, tudo bem? Eu sou o professor Haroldo, professor de matemática. Hoje eu estou acompanhado aqui da Carla. Tudo bem aí, Carla? A nossa intérprete, e nós juntos vamos apresentar mais uma aula de matemática para vocês. E qual será essa aula? Tá? É uma aula de números decimais do 4º ano do ensino fundamental. PET 4, semana 5. Comecemos? Quais serão as habilidades adquiridas ao final desta aula? Reconhecer que as regras do sistema de numeração decimal podem ser estendidas para a representação decimal de um número racional. Vamos recordar o que aprendemos sobre os números decimais, ok? Os números decimais são formados por uma parte inteira e por uma parte decimal. Aqui neste número 13,456, o que está à sua esquerda aqui é a parte inteira, o 13 inteiros. E a parte decimal é formada pelo 456, que vamos aprender a seguir como que faz a leitura deste número. Repare na sua régua. Entre os valores inteiros, existem os valores intermediários, são os números decimais. É entre esses aqui, ó, entre o número 1 e o número 2, existem essa sequência aqui, que são os números decimais. Da mesma forma que entre o 4 e o 5, nós temos essa sequência aqui, ó, grande de números, que são os números decimais. Para ler os números decimais, é necessário observar a localização da vírgula que separa a parte inteira da parte decimal. A primeira leitura que você tem aqui, observe que eu não tenho a parte inteira. Então, a leitura é 6 décimos. Uma casa decimal, a palavra é décimos, 6 décimos. Nessa segunda aqui, eu estou vendo que existe duas casas após a vírgula. Não tem parte inteira, tá vendo? Então, você vai ler 37 centésimos, porque são duas casas decimais. No caso deste outro aqui, você tem quantas casas decimais? 3 casas decimais. Então, a gente lê 189 milésimos, ok? Este outro aqui já apresenta uma parte inteira e uma parte decimal, uma casa depois da vírgula. A leitura é 3 inteiros e 7 décimos. Veja este outro aqui. 3 inteiros e 45 centésimos. E este último aqui, que tem 3 casas decimais, você vai ler 130 inteiros e 824 milésimos. Uma casa decimal, décimos. 2 casas decimais, centésimos. 3 casas decimais, milésimos, tá? Comparação de números decimais. Quando as partes inteiras forem diferentes, o maior número será aquele que tiver a maior parte inteira. Então, veja aqui, ó, parte inteira, isso aqui é de fácil entendimento, tá? O 3 é maior do que 1, então 3,7 é maior que 1,2. Quando as partes inteiras forem iguais, veja aqui, ó, parte inteira 2, parte inteira 2, tá? Igualamos as casas decimais com zeros. O maior número será aquele que possuir a maior parte decimal. Vamos observar isso através de alguns exemplos. Veja aqui, complete com o sinal maior, menor ou igual, ok? Veja esses dois números aqui. Eles têm a mesma parte inteira, 2. Este aqui tem uma casa decimal, este tem 2 casas decimais. É necessário que você complete com 0. Quando você coloca um 0 aqui, tá? Fica 50. E aqui é 5.
Então, 2,5 é maior do que 2,05. 0,48, tá? Aqui você tem 0,6. Vai igualar as casas decimais. Acabei de igualar. Ficou 48 e 60. Então, 0,48 é menor do que 0,60. 15, tá? Inteiros. Só para desencargo de consciência, você coloca vírgula 0, 15, 15. Então, esses dois com certeza são iguais. 0,23 e 0,2. Igualei as casas decimais. Então, você sabe que 23 é maior do que 20. E este último nessa página, 60,1, vamos igualar as casas decimais, olha lá, não é isso? 60,1 e 61. O 60,1 é menor do que o 61. Mais alguns, que 7 inteiros e 89 centésimos, 7 inteiros e 8 décimos. Igualei as casas decimais, não é verdade? Aqui fica 89, aqui 80, então 89 é maior do que 80. 2,20, 2 inteiros e 20 centésimos, 2 inteiros e 2 décimos. No que você igualou as casas decimais, você percebeu que esses números são o quê? Iguais. 20 inteiros e 2 centésimos. 20 inteiros e 20 centésimos. Então, 20,02 é menor do que 20,20. 22 e 22. Igualei as casas decimais. A visualização me permite concluir que esses dois aqui são iguais. E 20 inteiros e 20 centésimos, 2 inteiros e 20 centésimos. Então, este aqui, com certeza, é maior do que este aí. Ok? Fácil, muito fácil. Você consegue identificar, no conjunto abaixo, números que completam as sentenças? Então, você tem uma sequência aqui, 3,141, 2,014, 4,01, 0,54, 4,10, 4,5 e assim sucessivamente, tá? São números maiores que 4 e menores que 4,5. Eu tenho que identificar quais os números que são maiores do que 4. Ó, este aqui, este aqui, este aqui e este aqui. Todos eles são maiores do que 4, mas eu quero que sejam menores do que 4,5. Bom, menores que 4,5. Este aqui eu já tirei, porque é 4,10, não é isso? 4,1 maiores e menores que 4,5. Então, quais são os números que me interessam aqui? Não, nem até fiz errado aqui, que esse aqui também, ó. Tá? Olha lá. 4,1, 4,10. Esse aqui está fora, que é o 4,5, que tem que ser menor que 4,5, 4,1 e 4,05. Então, está marcado de vermelho os números dessa primeira solicitação aqui. São dois números que se equivalem, tá? Ou seja, são dois números iguais. Vamos perceber aqui quais que são iguais? Olha aqui, gente, tá? De cara, eu vou observar que este aqui, ó, é 4,10. Este aqui é igual a este outro aqui, tá? Vamos ver se tem mais algum. Não, somente esses dois aí, o 4,10 e o 4,1. É menor número do quadro. Qual que é o menor número que você observa aqui? 3, 2, 4... 0,54, igualando 0,50, ou seja, já cheguei à conclusão que o menor número aqui é o 0,45, ok? Então, aqui você pode colocar 0,45. É o maior número do quadro. Vamos observar qual que é o maior número agora? 3,
Ó, os 4 estão aqui, que são os maiores teóricos. Então, é um desses aí, tá? Então, 4,10, 4,01, com certeza é o 4,50. Então, o maior número é o 4,5. Sempre igualando as casas decimais para facilitar a sua comparação. Em uma régua ou fita métrica, podemos representar as partes de um inteiro como décimos, centésimos e milésimos. Algumas representações aqui para você ver. Qual é o comprimento do lápis em centímetro? Então, você faz assim, 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Não é isso aí? É 5, aí você conta. Aqui é 5,5, 5,6, ou seja, 5,7 centímetros é o comprimento deste lápis aí, esse toquinho de lápis. Observe a reta numérica abaixo, tá? Escreva utilizando algarismos o número decimal indicado na seta. Veja você, é um número maior do que 1 e menor do que 2. Aí você faz 1,1, 1,2, 1,3, 1,4, 1,5, 1,6, 1,7. Esse aqui é 1,7. Não é isso? 1,8, 1,9, 2 inteiros. Escreva utilizando algarismos. 1,7. Escreva por extenso. Então, isso aí é 1 inteiro e 7 décimos. Fácil desse jeito, ok? E agora, escreva os números decimais que são representados pelos pontos M, N, O e P na reta numérica. Então, olha só, o ponto M, 3,123. 3,3. O ponto N, 3,1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 3,8. Literalmente, gente, aqui é só você contar, tá? O ponto O, aqui o ponto O, ele é maior do que 5 e menor do que 6. Aí você conta. 5,1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, então daria 5,8. E, finalmente, o ponto P, que ele é maior do que 8 e menor do que 9. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, é 8,7. Desse jeito. Qual o número natural mais próximo do número decimal abaixo? A ideia aqui é que você represente essas coisas na reta, tá? Quando você fizer uma reta aqui, tá? Aí você teria, por exemplo, o 2 aqui e o 3 aqui. 2,7 estaria mais próximo de quem? Mais próximo do 3. Qual é o número natural mais próximo do número decimal? 3,89. Aqui estaria o 3, 3,8 estaria mais ou menos por aqui. Então, esse número está bem mais próximo de 4. Na sequência, o 6,91. Aqui estaria o 6, aqui estaria o 7 e quase agarradinho aqui estaria o 6,91. Então, o número natural mais próximo de 6,91 é o 7. E o 1,05? Tá? Aqui estaria quem? O 1 e aqui estaria o 2. E 1,05 está bem próximo de quem? Do 1. É assim que você vai desenvolvendo essas questões aí. Os desenhos representam parafusos e roscas. Para que o parafuso possa ser encaixado com precisão, a rosca deve ter isso aqui, tá? Como é que eu faço a leitura disso aí? Tem 3 casas decimais, então a leitura é de 1 milésimo. Então, para que o parafuso possa ser encaixado com precisão, a rosca deve ter 1 milésimo mais larga que o parafuso, não é isso? Vamos ver agora. Ligue cada parafuso à rosca correspondente. Então, veja você, tá? Eu preciso fazer essa associação, não é verdade? Então, olha só,
eu tenho 0,655, então eu preciso de um 654, não é isso aí? Vamos ver como é que está aqui, ó. Olha, esse aqui, ó. Este, eu vou ligar com este aqui, ó. Tá? Porque é 1 milésimo de diferença, tá? O 456, aqui, vou ligar com este aqui. 457 milésimos. O 545, eu vou ligar com 546. O 464, eu vou ligar com 465. E o 455, ligo com 456. E o 655, vou ligar com 656. Só observando, tá, que um tem que ser exatamente 1 milésimo para poder fazer o encaixe perfeito aí. Observe os intervalos da reta. Assinale em que intervalo está cada um dos números. Então veja, tá? O número 0,25 ou 25 centésimos, ele está entre quem? Tá? Olha só comparando aqui, ó, esse aqui seria o 50. Então, o 0,25, ele está com certeza no intervalo A. 4,06. 4,06 está no intervalo I. 2,04. 2,04 está no intervalo E. O 0,02, ele está bem aqui, ó. Tá? Então, ele está no intervalo A. 1,08. Opa, aqui estaria o 1, tá? 1,08 é uma coisa que está bem próxima do 1. Então, ele está no intervalo C. 0,06. Olha aqui, gente. Também está no intervalo A. 2,9. O 2,9, ele está quase chegando aonde? No 3. Então, ele com certeza está no intervalo F. E o 4,58, tá? Ó, 4,58. 4,5. A minha tendência é quase errar aqui, ó. Seria um pouquinho depois de quem? Do 4,5, porque se você iguala as casas decimais, seria 4,50. Então, ele estaria no intervalo J. É assim que você vai desenvolvendo essas coisas, ok? Bom, use algarismos para escrever os números decimais abaixo, tá? Então, eu vou transformar o que a gente escreve na nossa linguagem coloquial para matemática. 34 inteiros e 7 centésimos. Está aqui. 462 milésimos. Não tem parte inteira. 462 milésimos. 89 centésimos. Não tem parte inteira. 89 centésimos. 45 milésimos. Opa, olha lá. 45 milésimos. 24 inteiros e 8 décimos. Tá aí o que você precisa representar em termos de números decimais. Não é isso aí? Preste atenção, gente. Durante esse tempo que a gente tem trabalhado, tá? Você tem estudado números fracionários, números decimais, números inteiros, tá? Essas coisas que você está estudando neste 4º ano são ferramentas. Você precisa adquirir uma certa habilidade para resolver infinitos problemas que vão acompanhá-los durante o 5º ano, 6º ano, 7º ano e assim sucessivamente, entendeu? É importante que você se dedique, que você estude e que você realmente saia do 4º ano, tá? Tendo um certo domínio dessas coisas, tá? Porque elas vão fazer falta para você no decorrer de todo o seu estudo, que vai ser muito longo, eu espero que seja assim. Ok? Muito obrigado, até a próxima, ficamos por aqui.